o que é realmente que nos difere dos demais animais? Eu imagino que você já deve ter feito essa pergunta em algum momento da vida. E eu imagino também que a resposta de muitos de vocês seja a inteligência, a razão, a percepção, algo do tipo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso, a inteligência, a razão, a percepção, o que nos difere dos demais animais? Os outros animais também não têm inteligência, razão, percepção? Imagina um gato que vai saltar um muro. Já deve ter visto uma cena dessa. Ele não para, olha, calcula e aí projeta a força certa que ele pensou para saltar aquele muro. Às vezes ele erra, mas na maioria das vezes ele acerta. Então será que ele não usou ali de uma razão? A razão é a noção das proporções. Então ele tem a proporção da força que ele tinha que ter para saltar o muro. Então será que ele não tem razão, inteligência e percepção? Né? Nem sempre, por exemplo, nem sempre também a gente tem que pensar ao agir. Imagina que vem um cara na sua direção, um cara forte com, sei lá, um ferro na mão. Vem assim com cara de raiva partindo pra cima de ti. Tu vai falar assim, peraí, deixa eu pensar se esse cara quer me bater mesmo, pra eu poder correr. Não, meu amigo. Aquele cara vem, a partir da atitude dele, quando você bate, você não pensa. A percepção vai te mostrar, através do ciclo de latência que ele vem, quais são as possibilidades. E aí você vai pensar só depois. Imagina quem for assaltado. Você é assaltado, entrega tudo, e depois você vai pensar. Caraca, eu fui assaltado, olha. Que é isso? Então, será que é isso que nos difere dos outros animais? Existe uma coisa muito importante que nos difere dos outros animais. E você não precisa nem falar de religião para poder falar disso. Mas que é uma coisa incontestável, que é a nossa alma. Que a gente tem alma, o ser humano tem uma alma. E que os outros animais não têm. E essa talvez seja a grande diferença. Porque Deus veio para salvar as almas. Por isso que a gente é muito mais importante, vamos dizer assim, né? E porque a gente tem essa alma, a gente é capaz de uma reflexão moral que nenhum outro animal, por mais evoluído que seja, tem essa reflexão moral. Imagina, um animal não tem mãe, não tem irmão, não existe isso. E é tudo a mesma coisa. Se qualquer instinto da natureza dele vier, ou seja sexual, por exemplo, com a mãe, com a irmã, não tem. Então, não tem essa reflexão moral que a gente tem, porque temos uma alma. Então, trazendo esse pensamento para a nossa sociedade, nos dias de hoje, o que eu vejo é que nós somos muito influenciados a satisfazer esses nossos desejos. Nós somos muito influenciados a fazer algo que nos dê prazer imediato. E se a gente agir assim, qual é a diferença da gente para os demais animais? Como que a gente pode ser um ser humano plenamente se a gente não usa justamente o que a gente tem de diferente dos outros animais, que é essa reflexão moral? Se a gente for um ser humano totalmente imoral, a gente não é um ser humano em plenitude. Então é justamente o contrário, é não obedecer a nossa natureza. A nossa natureza traz essa reflexão moral. Se a gente não usa isso, a gente não está usando a nossa natureza, pelo menos por completo. E para que o homem possa fazer esse juízo moral sério, essa autoconsciência e conseguir exercitar essas virtudes heróicas, o ser humano precisa dessa graça divina. É por isso que os mandamentos não vêm só de uma atitude externa. Por exemplo, no caso de adulterar, Cristo ele insiste que não é só o ato de adulterar, mas sim, por exemplo, o pensamento já é um pecado. Você não fez nada externo, não satisfez ali o seu desejo imediato, mas aquilo ali já feriu a sua alma, a sua condição moral. E para isso o ser humano precisa da ajuda dessa graça divina. Precisa de algo que sobrepõe a sua condição humana, que é a condição divina de Deus. Mas algo que nos conforta aqui nesse exercício é o que diz bem aqui, ó. Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, preparando na verdade outro vídeo, e aí me veio o pensamento para fazer esse aqui. Mas aqui, ó, abre aspas. E assim como, quanto mais nos habituarmos ao pecado, mais facilmente pecaremos. Também é verdade que, como observou Aristóteles, a vida virtuosa se torna cada vez mais fácil
quanto mais a praticamos e mais ela se torna um hábito. É também de Aristóteles aquela frase, né, que excelência não é um modo de agir, e sim um hábito. Então, o que nos conforta quando estivermos aí afundados no pecado e achar que não tem mais saída, que a gente não consegue mais sair, primeiro, entender conhecer nossa condição humana e entender que precisamos dessa graça divina para sair, e que também, assim como a gente se afundou no pecado alguma vez, isso tornou um hábito, como diz Aristóteles aqui, a vida virtuosa também se torna cada vez mais fácil quando ela também se torna um hábito, e tem que ser algo contínuo. É por isso também que a igreja nos deu o exemplo dos santos. A vida dos santos é algo muito importante que todo mundo tem que conhecer, quanto mais melhor. Porque os santos, que também foram seres humanos assim como nós, eles mostram que é possível sim ter essa vida de virtudes e que cada vez se diminuindo mais, deixando que Cristo cresça, como diz São Paulo, a gente pode sair dessa condição de pecado, dessa condição que nos iguala aos outros animais, que possamos viver com plenitude a nossa condição humana e que não sejamos só escravos dos nossos prazeres imediatos, que não sejamos igual aos outros animais, né? Isso serve para mim também. Então que Deus nos ajude nessa luta aí para que possamos viver com plenitude a nossa condição humana. Se inscreva no canal, aguarde o próximo vídeo aqui que eu estou preparando, vai ser sobre os Vikings, aquela série lá que eu sei que muita gente que gosta. E aguardo vocês no próximo vídeo. Deixa o like, comenta. Valeu!